dia, boa noite. E agora ficou bom mesmo. Nós vamos fazer a leitura lá em 1 Timóteo. Vamos meditar hoje aqui em 1 Timóteo, no capítulo 1. Eu quero ler um versículo inicial aqui, mas depois a gente vai discorrer um pouquinho mais no texto, tá bom? O versículo 5. Ele diz assim: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Talvez seja o versículo central da passagem, porque aqui Paulo expressou a Timóteo qual era o desejo, qual era o propósito daquilo que ele estava escrevendo naquele momento. E, irmãos, da mesma maneira que isso foi muito útil no passado, eu penso que continue sendo muito proveitoso e necessário para nós nos dias de hoje. Paulo insistia que Timóteo estivesse ali cumprindo uma tarefa que tinha sido dada a ele devido a uma série de problemas que Paulo, de alguma maneira, tinha tomado conhecimento. No versículo 3, ele vai nos mostrar qual era essa responsabilidade que ele deixou a Timóteo. Mas como nós já pudemos ver esse versículo 5, e eu quero pôr o pensamento de todos nós no trilho, certo? Eles aqui que existe um objetivo, um fim, tá? Entendam fim aqui não como onde acabam as coisas, mas como o objetivo mesmo, tá? De certa forma, assim, acaba tudo ali porque tudo tem que convergir para aquele ponto, tá? Ou seja, o objetivo é esse. O fim do mandamento, o propósito, o objetivo, a meta do mandamento é esse. E a gente vai ver um pouquinho do que Paulo fala nesse trecho, irmãos. Mas isso se deve ao fato de que havia pessoas ali naquele lugar, Éfeso, que estavam de alguma maneira saindo fora dos trilhos da fé. Eles estavam levando consigo alguns outros, causando algumas confusões. Eles estavam perdendo a essência do Evangelho. Irmãos, esse é o tema que nós propomos para essa noite. Não percamos a essência do Evangelho. Eu disse a princípio que isso foi necessário naquele momento e que talvez seja, né, que continua sendo, com certeza, mas talvez seja mais necessário ainda hoje do que naquele tempo, de uma maneira geral. É muito fácil nós perdermos ou nos desviarmos da essência do Evangelho. E assim, o objetivo parece distorcido. Nós temos que pensar sempre qual é o nosso objetivo, nossa meta
Nossa meta de vida mesmo. Mas se todos nós pensamos num aspecto espiritual, eu sou um filho de Deus, eu sou um crente, eu sirvo a Deus na igreja, tá? Nós estamos num bom caminho até aí, mas eu quero questionar ainda, né? Eu quero levar cada um de nós a questionar, bom, tá, eu estou servindo a Deus, mas com que objetivo? Eu estou estudando a Bíblia, eu assisto pregações, mas o que eu estou buscando ali? Ou alguns de nós pregamos, nós trazemos estudos, mas qual é o nosso objetivo? Perder a essência do Evangelho, irmãos, é por tudo a perder. Nós podemos ter excelentes discursos, excelentes pregações, excelentes estudos. Pelo menos na aparência. Mas se o fim não for o correto, se o objetivo, o alvo, não for aquele proposto por Deus, essas coisas acabam ficando ineficazes. Paulo diz aqui no versículo 3: Como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ou seja, estou insistindo nisso. Assim como eu pedi para você naquele tempo, quando te deixei aí, eu estou fazendo isso novamente, estou reiterando isso. Tá? E é aí onde ele entra com o nosso versículo inicial. Bom, ele havia deixado Timóteo ali para cercar alguns problemas, como ele disse. Eu roguei a você que ficasse aí para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. A igreja de Éfeso, a gente sabe, Paulo escreveu uma carta para eles. A igreja de Éfeso, dizem, ela chegou a ser pastoreada, né, ou contou com a presença ali, participação do próprio apóstolo João, mais tarde. Seus últimos anos, João estaria ali na região. Então, baseado em alguns escritos antigos, chega-se a essa conclusão. Isso não está na Bíblia, tá? Bom, a gente pode dizer que a igreja de Éfeso foi uma igreja privilegiada. Até por ter tido Paulo ali, também presente com eles, pela carta, pelo cuidado que ele teve a quem deixar Timóteo, porque Timóteo era aquele irmão que Paulo diz, olha, eu não tenho ninguém como ele, né, que realmente tenha na fé os mesmos ideais que eu. Então, Paulo não mandou qualquer um lá, mas deixou Timóteo alguém que ele considerava muito especial, muito dedicado à obra de Deus. Mas ali, ao que parece, existiam alguns que estavam se dando a mitos, né? É outra tradução para a palavra fábula aqui, ou a genealogias. Existem alguns escritos mais ou menos daquele período. Me parece que isso realmente vem, nós vamos ver um pouquinho adiante aqui, parece que vem de, mais uma vez, judaizantes. Eles
Paulo, sendo um judeu, ele teve os próprios judeus como uma pedra no sapato dele, no evangelho, no ministério dele. Ele teve muito trabalho com eles, porque ele pregava uma coisa e eles vinham despregando o que Paulo havia pregado, né? Sem contar os outros que odiavam e perseguiam Paulo. Esses estavam no meio da igreja e eram um problema para eles sempre. Mas esses escritos que eu falava dizem assim, eles criam genealogias mesmo, se apegavam a genealogias de Israel, aquelas genealogias bíblicas mesmo, e colocavam um monte de coisas, de histórias criadas, criando verdadeiras fábulas. Tá? Ainda existem alguns escritos desses. Então, pode ser que Paulo estava se referindo justamente a esse tipo de coisa. Esse tipo de literatura. Talvez essas mesmo tenham nascido ali, ou tenha se tornado alguma coisa mais ou menos comum. Então, era alguma coisa mais ou menos assim, gente. Imagina, você pega uma genealogia lá, no meio da genealogia de Israel, dos reis, né, de Davi ali, e você pega um personagem e dali você cria uma história imensa. A Bíblia não fala nada daquilo. Mas é uma coisa que eu, volta e meia, eu combato, eu chamo a atenção. Cuidado quando você mistura realidade, né, fato, com ficção, com mentira. Eu abomino aqueles materiais para criança, de aulinha para criança, que tem uma mistura da passagem bíblica, personagem bíblico, com um personagenzinho que criam. Acho que quem já deu aula para a escola dominical já deve ter lidado com essa situação, né? É o Joãozinho que está lá no meio dos apóstolos, umas coisas assim. Você cria uma fábula, você cria uma história que não é realidade, você cria confusão na cabeça das pessoas. O problema aumenta quando as pessoas levam isso a sério. Ainda você fala, bom, eu estou semeando confusão na cabeça de criancinhas, né? Para tirar isso depois vai ser difícil. Mas uma criança, ela pensa como uma criança, né? Mas é ainda mais complicado quando se apresenta essas coisas de uma maneira tão elaborada que os adultos tomam para si como ensinamentos profundos. Quem aqui já leu, só para pegar um exemplo, quem aqui já leu a oração de Jabes? Pegou a mão? Então vocês não leram a Bíblia toda. Porque está lá. Acontece o seguinte, irmãos. A oração de Jabes está no meio de uma genealogia. Tá? E o que fala de Jabes é bonito. É bom. Mas é um versículo. É interessante que destoa. O autor bíblico ali, né, ele vem só dando genealogia e, de repente, sobre Jabes ele fala alguma coisa a respeito da sua oração. Amém, Deus tinha um propósito naquilo. Mas é um versículo e não fala nada além daquilo pelo qual ele orou. Vamos pesquisar depois. Mas aí veio alguém e pegou aquele único versículo e escreveu um livro. Um livro inteiro. Tudo bem, não é um grande livro. É um livreto. Mas ele escreveu um livro sobre a oração de Jabes. Você começa a imaginar que ele deve ter sido forçado a inserir muita coisa ali
que não está na Bíblia, né? Mas eu vou contar para vocês que isso vai um pouco além. Ele pegou esse livro e desenvolveu um ministério em cima desse livro, que era em cima de um versículo do Antigo Testamento. Um ministério. Ele saiu pregando, sendo convidado por várias igrejas nos Estados Unidos, na Europa e, se não me engano, até aqui no Brasil. Não tenho certeza, não lembro. Tá? Mas assim, se tornou um ministério, pregar sobre a oração de Jabes. Cursos, palestras. A gente precisa tomar cuidado com coisas assim. Absolutamente esse tipo de coisa. Não vou dizer que não tenha nada de bom ali, tá? Mas absolutamente não dá para colocar crédito total. Existe ali uma fantasia criada em cima daquele único versículo. E não é grande, não. Mas assim, irmãos, parece que algumas pessoas andaram criando muitas coisas desse tipo ali. E parecendo ser mais conhecedores, mais sábios, a ponto de encantar aquelas pessoas com essas fábulas. E com isso, tirando o foco da igreja de Éfeso, da essência do Evangelho. Vocês estão entendendo qual é o risco dessa coisa? Nós corremos risco dessas coisas. Paulo não era contra estudar as Escrituras. Nós não podemos entender, interpretar mal o apóstolo Paulo. Não é disso que ele está dizendo, não é disso que ele está falando, mas ele está combatendo, sim, aquelas invencionices. Vocês lembram que Paulo fala sobre tomar cuidado com as velhas fofoqueiras? Ali o sentido não é fofoca comum, mas aquelas que ficam inventando coisinhas. O fim do mandamento, o propósito, nós não podemos perder a essência do Evangelho e nos perder nos objetivos, nos propósitos. Isso torna a nossa fé infrutífera, torna a nossa religião um mero formalismo. Hoje nós vemos muitas igrejas seduzidas por um falso evangelho, de vários tipos. Existe o falso evangelho das curas, que explora o anseio que as pessoas têm por ter sua saúde recuperada, sua saúde física.
Tem o evangelho da prosperidade, que explora o desejo que as pessoas têm por, né, dentro do seu materialismo. Alguns querem solução para os seus problemas financeiros, e outros querem, que já tem alguma coisa, não tem problema financeiro, eles querem mais. E esses sabem lidar com isso e usam a Bíblia para isso, manipulam a Bíblia e criam fábulas, criam mitos, criam coisas, doutrinas totalmente falsas, falsos evangelhos. Por que é que essas pessoas se deixam levar por esses falsos evangelhos? Por dois motivos, porque tem quem inventa e prega isso, e porque tem quem ouve, quem quer ouvir, tá certo? Se não tivesse quem quisesse ouvir, quem quisesse dar ouvidos a isso aí, eles seriam levados a desistir. Então, realmente tem que ter alguém que combata isso e que chame a atenção. Olha, o foco, o objetivo da palavra de Deus não é esse. Existem muitas igrejas hoje que elas têm uma coisa menos perniciosa do que essas que eu citei antes. São muito voltadas para a família, né? A igreja da família. É um slogan que se tornou mais ou menos comum. Ou coisas do tipo. Mas eu tenho receio que, pelo menos na maioria dessas igrejas, o apelo esteja, esse apelo esteja seduzindo as pessoas a um tipo de fé ou um fim que não é aquele realmente proposto por Deus, mas sim a sensação de bem-estar, né, da família religiosa, e muitas vezes isso é só uma aparência. O fim do mandamento é o amor de um coração puro. Primeiro, ele fala aqui, não de um amor qualquer. E aqui ele não especifica amor a quem? Olha, quando o amor é exposto de uma forma geral, assim, nós podemos pensar nele como um todo. É amor a Deus? Amor aos irmãos? Amor ao próximo? Eu posso amar a Deus e odiar meu irmão? Posso amar o irmão e odiar a Deus? As duas coisas têm que andar junto. Mas sabe, tem muitas formas de amor erradas e uma certa. Assim como existem muitos evangelhos falsos e um único verdadeiro. O verdadeiro é aquele estabelecido por Deus em Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho e a vida. Entre outras coisas, ele é a verdade. Fora dele não existe verdade. Sem ele, sem considerarmos Jesus, não existe verdade. O amor verdadeiro é um amor puro. A palavra de Deus quer nos levar a esse amor puro. A palavra aqui é cátaros, pureza, santidade. Deus tem como propósito, como objetivo, na sua palavra, que nós sejamos levados a isso.
a esse tipo de amor. Não um amor qualquer, mas um amor de coração puro e de uma boa consciência. O coração é tido como o centro das nossas vontades. A boa consciência está falando mais próximo da nossa questão de discernimento moral. Sim, nós precisamos ter um amor puro e uma boa consciência, desenvolvidos pela palavra de Deus em nós. E de uma fé sem hipocrisia. Aqui está traduzido como uma fé não fingida. Tá? Alguém tem outra versão? Porque uma possibilidade é essa de tradução, né? Uma fé sem hipocrisia. Fé hipócrita é o que mais existe no mundo. Tá? Eu acho que tem mais fé hipócrita do que falta de fé. Fé fingida, aparente, é algo que existe em grande escala e é um veneno terrível. É pernicioso. Mas o objetivo do Evangelho em nós é de produzir em nós um verdadeiro amor a Deus. Um verdadeiro amor. Lembra dos mandamentos? Os primeiros mandamentos falam da nossa relação de temor, reverência, amor a Deus. E Jesus resumiu os mandamentos, né, como o principal mandamento. Quando perguntaram para ele qual é o maior dos mandamentos, ele não pegou literalmente um dos 10, mas ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Irmão, se nós estamos estudando a Bíblia, mas nós estamos nos enchendo de fábulas, de mitos, de coisinhas. Olha que estudo interessante, que curioso, isso, aquilo, tal. Mas se esses estudos, se essas coisas não estão produzindo em nós um verdadeiro amor a Deus, tem alguma coisa de errado. Ou nos estudos, ou nos alunos, nos ouvintes. Se isso não está produzindo em nós uma boa consciência, ou seja, aquela consciência cristã, a consciência envolve aqui aquele entendimento do que Deus quer, aquele entendimento, né, junta com o desejo bom de um coração puro, a consciência daquilo que nós temos para fazer, daquilo que agrada a Deus, a consciência do que representa o nosso testemunho diante das pessoas, diante do mundo. Se não tiver isso, sabe, nós não estamos focados. Nós estamos perdendo a essência do Evangelho. Se a nossa fé não tem sido aquela fé que Tiago fala. Quando Timóteo, ou quando Paulo diz a Timóteo aqui, uma fé fingida, uma fé falsa. Vocês lembram o que Tiago fala? Uma fé sem obras, ele usa outro termo, né? Ele fala uma fé que não tem a prática, que não leva à prática. Essa é uma fé morta. Um morto que se diz vivo é um mentiroso.
Ele não vai se dizer vivo, né? Mas, porque ele não pode dizer mais nada. Mas se eu pegar um morto e disser que ele está vivo, eu estou mentindo. Se eu disser que eu tenho fé, mas a minha fé não leva a nada, essa é uma fé morta ou uma fé fingida. Não é autêntica, não é viva, não é legítima. O Evangelho tem como propósito nos levar a esse objetivo e nós não podemos perder essa perspectiva. Ele diz aqui no versículo 6: do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Se desviando dessas coisas, desse propósito. Perderam esse objetivo do versículo 5. Eles, alguns, se desviaram e se entregaram a vãs contendas, disputas inúteis, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Chega a ser ridículo, né? O quadro que Paulo pinta aqui de pessoas que começam a se achar muito conhecedores, sábios, mas se põem em discussões inúteis. Às vezes eu penso, quando eu leio aqui, parece que Paulo estava vendo as redes sociais dos dias de hoje. Os teólogos de internet, né? Todo mundo é cheio de razão, aparece gente com tanta novidade, criando tanta coisa, e o foco foi perdido. Eu já contei para vocês aqui de coisa que eu vi, de pessoas que entram num grupo ali, dito cristão, e dali a pouco eles estão discutindo e até se ofendendo, se xingando, até com palavrões. Vãs contendas mesmo. Paulo se referia certamente aqui a um grupo daqueles judaizantes, como eu disse antes, que o texto aqui iria revelar isso. Essas genealogias, essas fábulas que estavam sendo criadas, era por esse tipo de pessoas que estavam no meio da igreja de Éfeso. Isso fica claro até pelo versículo 9, porque ele diz aqui a respeito desses. Logo depois de dizer que eles tinham se perdido nessas invencionices deles, eles ainda no versículo 7, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam, ele segue dizendo, sabemos, porém, que a lei é boa. Então o problema não está na lei, mas ela é boa se alguém dela usa legitimamente. Então notem, como eu disse antes, Paulo não está condenando aqui estudar a Bíblia, a lei. O problema é como a gente usa. Irmãos, nós devemos estudar, meditar na palavra de Deus. O que Paulo está dizendo para Timóteo aqui não é como alguns fazem, não, doutrina não importa, o que importa é o amor. Olha, o amor sem o conhecimento da palavra, ele não é um amor verdadeiro. Nós realmente precisamos da orientação da palavra de Deus em todas as coisas. Alguém querer ser mestre na lei? Nossa, será que é ruim nós pegarmos e nos aprofundarmos no estudo da lei? Vamos pegar o Pentateuco aqui. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Vamos nos aprofundar em estudar esses livros. É ruim?
Não. É bom, até porque nós vamos, se a gente se aprofundar nele, nós vamos enxergar mais ainda com clareza sobre Deus, sobre a nossa pecaminosidade e sobre a graça de Deus em Cristo. Nós vamos enxergar com mais clareza que Deus Santo nós temos, como nós estudamos hoje de manhã. Aquele Deus Santo, 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 que quer que seu povo seja santo. Então, essas coisas vão nos levar a esses propósitos, sim, a um amor de um coração puro, a uma boa consciência e a uma fé legítima. Mas isso se nós usarmos dela, da lei, legitimamente, da forma que deve ser. No versículo 9 ele diz: sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Nós não somos nenhuma dessas coisas, né? Então, nós não precisamos da lei. Tá certo? Tá errado? A lei foi feita não para o justo. Você é justo? Quem é justo aqui? Ninguém. Eu sou. Vocês não são? Jesus nos fez justos. Pergunta, eu deixei vocês agora, né? Nós somos justificados em Cristo, nós somos feitos justos diante de Deus. Tá certo? Mas, então, a lei, ela aponta para o nosso pecado. E para chegarmos à graça, nós precisamos da lei. Amém? Foi ela que mostrou a nossa condição e a necessidade que nós tínhamos do favor de Deus em Cristo. Logo em seguida, Paulo vai falar a respeito dele mesmo como exemplo. Ele aqui descreve, olha, a lei, ela é boa em si, se for usada corretamente, se for usada legitimamente. E quando ele usa aqui, ele fala, qual é o uso legítimo da lei? É justamente esse, é de mostrar o nosso pecado. A lei foi essencial para que nós chegássemos à fé. Não é pegar a lei para ficar inventando coisas. Eles estavam pegando genealogias, inventando coisas. E, sabe, continuam fazendo isso. Se você pegar o que é o judaísmo hoje, você vai ver que é um judaísmo que eles têm, né, o nosso Antigo Testamento como a Bíblia. Mas eles não usam isso. O que eles usam hoje são os escritos rabínicos. Aqueles rabinos que são mestres, né, dentro do judaísmo, eu estou falando, eles criaram um monte de fantasias. E o que Paulo estava observando é que dentro da igreja cristã isso estava começando a acontecer. Entendeu? Será que o que aconteceu no meio do judaísmo não acontece no meio cristão? Acontece, nós vemos por aí. Quanta invenção!
E é curioso que a gente ouve alguma coisa e acha um absurdo. Espero que achem. Quando a gente se depara com um absurdo, é bom que a gente veja mesmo aquilo como um absurdo. E se você vai conversar com alguma pessoa defensora daquilo, ele vai te mostrar argumentos aparentemente bíblicos, mas sempre misturado com alguma dose de sabedoria que parece que só ele tem. Ele e o grupo. Por exemplo, hoje tem esse movimento, né, tão forte aí dos desigrejados. O lema deles, eu sou a igreja. Eles criaram uma lenda e eu já vi pessoas defenderem isso, usando alguns argumentos bíblicos, mas eles ignoram todo o resto. E quando você usa essas outras coisas como argumentos, eles escorregam pela tangente e saem. Mas eles têm encantado muita gente com isso, com essas invenções. Criam fantasias. A gente precisa tomar muito cuidado com essas invenções. Geralmente se apegam a versículos do Velho Testamento, né, para muitas coisas. Inventam coisas e semeiam discórdia, divisão no meio do povo de Deus e no meio de igrejas locais. Na verdade, eu li até o versículo 10, mas ele termina com uma vírgula aqui. Eu deveria ter continuado até o 11. Tá? Porque Paulo fala aqui, olha, a lei é para esses injustos, obstinados, e ele descreve aqui uma série de situações pecaminosas dos homens. No final do versículo 10, ele diz, e para o que for... Deixa eu reler o versículo 10. Para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. Ele fala aqui, essas coisas são contrárias à sã doutrina, conforme o evangelho da glória. Esse evangelho é que nós não podemos perder o foco do propósito, dos objetivos dele, né? E ele segue, a gente vai um pouquinho adiante aqui, porque tem algumas coisas importantes também, irmãos. Tá? Mas aqui seremos breves nos versículos que se seguem, porque Paulo ainda falando sobre isso, ele diz, olha, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, depois de descrever uma série de pecados, ele fala, olha, a lei é para isso, é para ser aplicado a esses. Mas Paulo relembra que ele também viveu num pecado terrível. Não é verdade? Mas ele dá graças a Deus pelo que Deus fez na vida dele.
por ter produzido nele esse amor de um coração puro. Será que Paulo tinha um amor verdadeiro e um amor puro? A gente vê o amor de Paulo a Deus pelo serviço dele. A gente vê o amor de Paulo, um amor puro, né? Pela forma que ele se preocupava com os irmãos, com as igrejas. Não é que ele se sentia dono deles, mas ele tinha uma preocupação com eles todos, como filhos na fé. A gente vê Paulo com uma boa consciência e uma fé genuína. Ele lembra de onde ele saiu e para onde Deus está levando ele. Será que todos nós lembramos de onde nós saímos? Faz um exercício. Paulo sabia muito bem de onde ele saiu. E sabe o que ele diz? Eu sou o principal dos pecadores. Prestou atenção nisso? A gente dizer, eu sou o principal de uma coisa boa, né? É legal. Eu sou o principal daquele grupo, isso, daquilo. Mas ele está se colocando aqui como o principal dentre os piores, dentre as coisas ruins. Nós temos que lembrar de onde nós saímos, para saber para onde nós estamos indo. Versículo 16, ele diz, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Certamente, irmãos, não funcionava para todo mundo. Mas quando alguém que se deparava com Paulo sabia quem era ele, esse Paulo é aquele que perseguia os cristãos. Ele odiava aquelas pessoas. E agora ele se fez um cristão. Eu tenho que dar ouvidos para esse homem. O que foi que aconteceu? Aquele que antes foi blasfemo, perseguidor e injurioso, mas que alcançou misericórdia, e uma vida onde a graça do Senhor superabundou. Tudo isso se sobrepôs a tudo aquilo. Onde Cristo mostrou toda a sua longanimidade. Isso serviu de exemplo para aqueles que ainda haveriam de crer em Jesus para a vida eterna. De olhar para a vida de Paulo e ser levado a refletir a respeito disso. A lei apontava para Paulo também antes. A lei acusou Paulo. Ele que se julgava um defensor da lei, na verdade, era um infrator da lei. Ele era sincero, mas sinceramente errado. Esse é um grande problema. Mas aqui no versículo 17, nós vamos concluir aqui, irmãos. Ele diz, ora,
ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. A nossa vida aqui, o Evangelho visa proporcionar essas coisas em nós. Do versículo 5. O amor de um coração puro, uma boa consciência, uma fé não fingida. E isso tem ainda um objetivo maior. Essas coisas têm um objetivo maior, que é a glorificação de Deus. O Evangelho são as boas novas de Deus para a salvação do pecador. Isso para nós é um alívio, porque nos tira da condenação. E é uma glória, porque nos dá a certeza de uma vida eterna, de perdão, né, e de bênçãos de Deus, como o irmão Daniel enfatizou aqui ao longo dos cânticos dos hinos, né? São muitas bênçãos. Mas Deus também teve como propósito separar para si um povo para glorificá-lo. Esse Deus imortal, invisível, único, sábio, toda a nossa vida tem que convergir, irmãos, para honra e glória a Ele, para todo sempre. E o sempre começa onde? Começa aqui. Nem vou dizer começa agora. Começou lá atrás, quando nós fomos resgatados por Ele. Você que é salvo, desde aquele momento Deus te separou para viver assim. Não podemos perder o foco do Evangelho, que visa honra e glória ao Senhor. A honra e glória devida a esse Deus. Não é à toa que ele coloca aqui essa doxologia, né? O Rei dos séculos, imortal, invisível, único, sábio. Mas nós não vamos fazer isso se nós perdermos a perspectiva correta do Evangelho, do propósito do Evangelho na nossa vida. Se a gente continuar vivendo por viver, vivendo de qualquer maneira, se a gente continuar vivendo só focando nas coisas, nossos objetivos materiais, certamente nós vamos desvirtuar isso. Se nós nos deixarmos levar por doutrinas falsas, estranhas, nós vamos ter desvirtuado a nossa mente, né, daquilo que realmente importa. Tem muita religiosidade vazia, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado para que a nossa vida não seja uma vida de religiosidade vazia. Sabe, levada por coisinhas, por invencionices, por questõezinhas secundárias. A gente tem que crescer no conhecimento, na graça, mas não para nossa vaidade. Nosso conhecimento tem que crescer na medida certa para que isso nos leve ao fim do mandamento. Esse mesmo versículo 5. Amém? Que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Que todos nós aqui possamos olhar de onde nós viemos
de onde nós fomos tirados por Cristo. Que todos realmente possam ser tirados. Se já não foram, possam ser tirados dessa condição. Mas olhando sempre sabendo qual o nosso propósito agora aqui. Eu digo aqui na igreja, eu digo aqui na nossa vida, nesse mundo, nesse tempo presente. Vamos ficar de pé, fazer uma oração.